com o final de House of the Dragons, a gente teve o último episódio agora no domingo, final de temporada, a série só volta em 2024, vai demorar. Mas eu juntei várias coisas que aconteceram durante a temporada, peguei dos livros, comparei e teve muita coisa diferente. Sério, vocês vão adorar e vocês vão ficar até impressionados como mudou bastante coisa. Ainda assim a série se manteve ali nos eixos, mas eu vim aqui para mostrar para vocês, pra gente discutir. E ó, tem bastante coisa nesse vídeo, mas ainda dá para fazer uma parte 2. Então se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui embaixo, porque eu vou adorar fazer. Eu já até separei, inclusive, mas né, eu não sei se vocês vão gostar, então dá o like aqui se vocês gostarem, que aí, obviamente, eu vou falar, pô, se a galera deu bastante like, comentou bastante, é porque parte 2 tem que vir aí. Então, é isso, sem mais delongas. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes. Seja bem-vindo a mais um vídeo e bora! Antes de começar a falar, se vocês tiverem interesse nesse livro aqui, ó, Fogo e Sangue, que é o livro que serviu de inspiração para House of the Dragons, eu vou deixar um link aqui embaixo da Amazon onde você pode comprar e de quebra você pode me ajudar com um dinheirinho, um trocadinho que do seu bolso não vai custar nada, mas para mim vai ajudar bastante, entendeu? Eu já vou começar com polêmica, pois é, eu vou falar das mudanças da família Velaryon. Família Velaryon são brancos nos livros. A Rhaenys, inclusive, ela tinha o cabelo preto, agora ela tem o cabelo branco. Ela tinha o cabelo preto antigamente, tá? O próprio autor mudou, inclusive, no livro, no Fogo e Sangue, para ela ter o cabelo branco também. Eu vou ser sincero com vocês, isso não muda em nada da história. Inclusive, eu achei muito mais legal, tá? Atores pretos fazerem os Velaryons, porque é incrível, a gente não precisa que eles sejam um branco para a história andar. Em nenhum momento falaram que o povo de Valíria eram brancos, então, assim, o próprio Martin, ok? O próprio Martin, ele mesmo que aceitou essa mudança, então se o autor aceitou, não tem por que você ficar de mimimi aqui na internet, tá bom? Eu vou começar falando episódio por episódio, então no episódio 1, a gente pode falar sobre a diferença de idade da Rhaenyra e da Alicent, porque por incrível que pareça, a Rhaenyra tem só 7 anos, pois é, enquanto isso, a Alicent é 10 anos mais velha, ela tem 17, e olha só que loucura, o Viserys tem só 26, sim, 26, mano, ele teve a Rhaenyra com 19 anos, então a diferença de idade entre a Alicent e o Viserys nos livros não é tão chocante. Inclusive, a Alicent e a Rhaenyra nem são amigas, elas nem são tão próximas assim. Na série elas têm a mesma idade, elas são melhores amigas. Foi uma mudança até que agregou bastante na história, mas quem estava esperando ver algo mais fiel aos livros nesse sentido acabou se surpreendendo. O que eu acho legal eles mudarem, tá bom? Porque houve isso em Game of Thrones e não faz sentido não ter aqui também. Nesse primeiro episódio a gente tem um torneio para comemorar o nascimento do Baelor. Esse torneio era para comemorar o nascimento dele, nomeado como o Torneio do Herdeiro, mas isso nunca rolou nos livros. Pois é, mas rolou algo parecido que seria o torneio de ascensão do Viserys ao poder. E aí acho que eles juntaram os dois, falaram, mano, vamos fazer aqui e tal, e ficou muito bom, não é nada assim que, ai, nossa, eles fizeram um torneio dos herdeiros, que bosta, não. Bom, e nesse episódio a gente tem a revelação do sonho profético que Aegon, o Conquistador, teria tido sobre algo que a gente sabe muito bem, que seria os exércitos do White Walkers, toda aquela coisa do Game of Thrones, seria uma profecia que o Aegon teve gravada na adaga, que até mesmo no último episódio a Rhaenyra tá lá falando, não, eu fiz o juramento da profecia do Aegon e tal. Isso nunca existiu nos livros, foi algo criado exclusivamente para a série. É muito legal porque agrega bastante e vamos concordar que esse tipo de surpresa é o que o leitor dos livros quer ver.
ele quer ver algumas coisas que não estavam no livro e que acabam enriquecendo todo esse universo. No episódio 2 a gente tem a presença do primeiro vilão da série, que seria o Kragas Drahar, o engorda caranguejo, e ele não tem escama gris. Pois é, ele não tem escama gris nos livros, foi algo também exclusivamente da série, mas algo também, como eu disse, que agrega bastante. Outra coisa que não acontece nos livros, mas é por eu ter falado da grande diferença entre a idade da Rhaenyra e da Alicent, e também delas não serem amigas, é que quando o Viserys falou que ia casar com a Alicent, ninguém protestou, nem mesmo a Rhaenyra. A Rhaenyra tava, ó, foda-se. Mas na série isso sim seria um problema, um ressentimento entre as duas, porque, né, sua melhor amiga tá pegando seu pai, ia ser bizarro também. Eu admito. No episódio 3, o episódio da caça, e nos livros não houve caça nenhuma, inclusive o Viserys era contra. Pois é. E durante esses 3 primeiros episódios a gente tem ali o Corlys Velaryon na cabeça do Viserys falando, ó, Stepstone ali, a triarquia, sei que lá, sei que lá. Sendo que, na verdade, o Viserys sempre apoiou e lutou e ajudou na guerra contra a triarquia. Quer dizer, ele não lutou, mas, por exemplo, aquele momento que ele cede ajuda pro Daemon e o Daemon fica todo estressado, isso nunca aconteceu. Inclusive, ele ajudou e o Daemon aceitou de muito bom grado a ajuda. E ainda falando dessa guerra, o Laenor e o Smoke não lutaram, pelo menos não tem registro. Algumas coisas não é que não aconteceu, mas simplesmente não está documentado no livro. E sobre a morte do Kragas Drahar, ela foi um pouquinho diferente da série. Na série, o Daemon cortou basicamente o tronco aqui do Kragas Drahar, inclusive carregando ele como se ele fosse realmente um caranguejo. Não sei se vocês já viram, mas quando se come caranguejo é mais ou menos de uma forma parecida ali. E no livro, na verdade, ele só simplesmente decapitou Kragas Drahar durante uma luta. No episódio 4 eu só tenho uma coisa a falar, por incrível que pareça, que é da luta dos Blackwoods contra os Brackens. Essa luta realmente ocorreu, com pessoas diferentes, de formas diferentes. Bom, acontece que nos livros não existe ninguém chamado Jarrah Bracken e William Blackwood. Nossa, agora eu fiz um trocadilho aqui, um trava-língua que foi... Mas existe o Samuel Blackwood e o Sir Amos Bracken. E os dois lutaram a favor da mão da Rhaenyra, com os Brackens ganhando, mas sem morte nenhuma. Já na série, o William Blackwood acaba matando Jarrah Bracken, o que futuramente poderia ocorrer numa guerra, como sempre acontece com os Blackwoods e com os Bracken. Enfim, rivais. No episódio 5, a gente tem o Daemon, que nos livros ele não matou a Rhea. Pois é, a Rhea praticava falcoaria e ela acaba caindo do cavalo, se machucando, ficando ferida por 9 dias e aí depois morrendo. Enquanto isso, o Daemon nem tava lá junto com ela. Ele tava, eu não lembro se ele tava lutando em Stepstone ou se ele tava em alguma cidade, mas ele não tava com ela, ele não participou da morte dela, e é isso. Criston Cole mata o Joffrey Lamalt nesse episódio, no soco. Mas acontece que nos livros é muito diferente. Para comemorar o casamento do Laenor e da Rhaenyra, eles fazem um torneio que dura 5 dias. Pois é, haja comida para todo esse povo. E aí, durante o torneio, o Criston Cole estava muito puto porque ele foi substituído pelo Harwin Strong como escudo juramentado da Rhaenyra. E ele começa a descontar nos adversários. Ele tá descontando nos adversários e ele acaba acertando um golpe na cabeça do Joffrey Lamalt, o que faz com que depois de 7 dias o cara morre. E aí, obviamente, não existe a cena onde o Criston Cole vai lá e ele pensa em praticar o seppuku, que é como os samurais tiravam a própria vida em nome da honra, lá no Japão feudal, literalmente puxando suas vísceras para fora. Enfim,
E como não existe essa cena, a Alicent não impediu ele de se matar e tal, porque ele nem tava com um peso na consciência. No episódio 6 também a gente vai falar só da morte da Lena. Por quê? Porque ela foi muito diferente nos livros. Nos livros, ela deu luz a um filho todo retorcido e mal formado, que morreu 1 hora depois do parto. E aí, por incrível que pareça, ela teve uma febre que foi piorando, piorando, e sua saúde foi deteriorando com o tempo. Passa dias após dias e ela começa a entrar, começa a delirar. Então um dia ela deixa a cama para voar na Veigar uma última vez antes de morrer, mas no caminho ela acaba desmaiando e morrendo. E já na série, a Lena não conseguiu dar luz à criança e ao invés de morrer na cama do parto, ela preferiu morrer sendo queimada pela Veigar. Episódio 7 agora vamos falar da morte do Laenor. Vamos começar pela polêmica já, porque nos livros a morte acontece e é confirmada. Existem boatos de como ocorreu a morte, mas o fato é que ocorreu a morte. Tem o boato que o Cal Corey matou o Laenor durante uma discussão lá na Rua das Especiarias, na Feira das Especiarias, na verdade, porque o Laenor estaria saindo com alguém mais velho, e aí o Cal Corey ele fica morto de ciúmes, eles discutem, parte para agressão e ele acaba matando o Laenor. Outros dizem que o Daemon teria pago o Cal Corey para matar o Laenor, assim ele poderia viver a sua vida com a Rhaenyra sem problema nenhum, ele podia se casar com ela. E na série acaba que o Daemon e o Cal Corey, eles planejam forjar a morte do Laenor, fazendo com que os dois pudessem fugir para Essos e terem uma vida lá nas cidades livres. Bom, e aquela briga que ocorre onde o Aemond perde o olho, ela foi um pouco diferente e tem uma diferença muito curiosa. Porque na série o Aemond perde o olho esquerdo, enquanto nos livros ele perde o direito. Por que mudaram isso? Eu não sei. Mas acontece que essa briga rolou, na verdade, com os 3 filhos da Rhaenyra, o Jacaerys, o Lucerys e o Joffrey. Enquanto na série o Joffrey era bebê ainda, e aí rolou com o Jacaerys, o Lucerys, a Rhaena e a Baela, as primas dos garotos. Episódio 8, vamos falar da morte do Vaemond. Por que é importante falar da morte do Vaemond? Porque ele, na verdade, não morreu em Porto Real, ele morreu em Deriva Marca. Ele foi morto logo depois de acusar os filhos da Rhaenyra de serem bastardos, mas acontece que a Rhaenyra só simplesmente mandou o Daemon matar o Vaemond, e aí o Daemon foi lá e decapitou o cara. Assim, a sangue frio. E ela, inclusive, pegou e deu o resto do cadáver dele pra Syrax comer. Pois é, vocês estão achando que a Rhaenyra é santa também. Mulher não é nada, não. Bom, e aí, como obviamente o Vaemond tinha morrido, porque o Daemon matou ele, toda a família, os filhos, netos, esposa, eles foram até Porto Real não só para perguntar pro rei Viserys quem ia suceder o trono, mas também para protestar contra a execução do Vaemond a mando da Rhaenyra. Eles vão falando, a discussão fica um pouco mais acalorada e eles acabam acusando os filhos da Rhaenyra de serem bastardos, o que acaba fazendo com que o Viserys mande cortar a língua de todos eles. E cortam. Mas no episódio 9 a gente pode começar falando da morte do Leman Bisburn. O grão-mestre Orville, ele afirma que Leman Bisburn ele foi preso e levado para as Celas Negras, onde ele acabou morrendo de resfriado. O septão Eustace, ele afirma que Criston Cole simplesmente passou a faca na garganta e matou o cara lá mesmo. Enquanto o Cogumelo fala que Criston Cole arremessou o cara de uma janela. Só que tanto o Cogumelo quanto o grão-mestre Orville, eles não estavam nessa reunião. E o Septão Eustace estava. Então a gente pode concluir que o mais perto, assim, quem tá falando mais a verdade, quem tem mais chance de estar falando a verdade, é ele, que presenciou todo o ato ali. Mas nas séries, eu acho que eles ficaram com um pouco de medo de vilanizar demais o Criston Cole e acabam fazendo com que seja um acidente a morte do Leman Bisburn. O que o Harold estava fazendo ali?
Não, esse episódio tem uma galera ali que não tinha que tá. Mas vamos começar com o Harold. Ele vai lá e fala, mano, eu não vou servir mais a guarda real. Só que nessa época ele já tava morto. Pois é, ele já tinha morrido faz tempo, ele morreu antes do Rei Viserys, inclusive. E aí quem assumiu o posto dele foi o Criston Cole. Aí outra pessoa que tava lá e que não precisava, porque ela simplesmente não tá nos livros, é a Rhaenys. A Rhaenys nem tava em Porto Real. Ela tava em Deriva Marca, tava fazendo as coisas dela. Mas aqui na série ela tava, inclusive... se a gente parar pra pensar que, pô, se ela não tava lá, então toda aquela cena dela explodindo tudo com a Meleys e enfrentando a galera não existiu. Não existiu. Isso não tem nos livros, foi exclusivamente pra série e eu confesso que eu não curti. Eu não curti. Outras duas pessoas que não têm uma participação nos livros é o Larys Strong. Por quê? Porque ele já faz parte do conselho, ele já é mestre de sussurros nessa época, mestre dos sussurros no caso, e ele tá lá participando de todo o golpe que os verdes estão dando. Quanto a Missária, ela realmente está em Porto Real, tá? Mas ela tá lá, ela não tem nenhuma participação como ela tem nesse episódio de revelar informações do Aegon. Ela tá lá no bordel dela, gerenciando, vivendo a vida dela. E bom, vamos falar agora do último episódio, do episódio 10. Tô gravando esse vídeo meia-noite e 37. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas meia-noite e 37. Ou seja, faz mais ou menos uma hora que eu terminei de assistir o episódio 10. E eu tô com ele fresquinho aqui na minha cabeça. Eu nem vou precisar ler o livro e tal, pra eu lembrar de algumas coisas que foram diferentes. Então, se acabar tendo algumas outras diferenças que eu lembrar depois, aí a gente fala na parte 2, ok? Vamos começar falando da morte do Arrax. Por que eu estou extremamente incomodado com a morte do Arrax? Porque, vamos concordar que nos livros não é um acidente. O Aemon tá lá, o Aemon é doido da cabeça, entendeu? Ele quer a sua vingança pelo olho e ele não perde a chance de ir lá e ele mata o Lucerys sem problema nenhum, porque o Aemon, ele é desses, ele é o Daemon só que do lado dos verdes, entendeu? Ele mata o Lucerys e não tem lugar nenhum falando que foi um acidente. Inclusive eu acho um puta furo de roteiro a Veiga não respeitar o Aemon, porque os dois, ele já é montador há muito tempo dela, ela já é um dragão velho, ela já teve outros montadores e isso é muito estranho, tá? Muito estranho, mas se eu tiver que criticar, eu vou fazer um vídeo só disso, falando desse final. Nos livros não foi acidente, ele realmente quis matar. Outra coisa que eu não gostei é do Daemon enforcando a Rhaenyra, e isso pode parecer estranho, mas o Daemon não é o tipo de personagem que tem essa atitude. Ele realmente ama muito tanto a Rhaenyra, quanto o Viserys, quanto os seus filhos, as suas filhas. E, assim, tirando a sua família, ele tá o foda-se. Ele pode cometer qualquer atrocidade, mas ele nunca faria isso com a Rhaenyra, por mais bravo que ele estivesse. Então é isso, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, que vocês me ajudam bastante. Aproveita e confere os links aqui que estão no primeiro comentário no fixado. Tem o meu TikTok, meu Instagram, que são as redes sociais que eu acabo sendo mais ativo. Tem também o link para você comprar esse livro aqui, caso vocês estejam interessados. Tem o link para vocês comprarem os livros de Game of Thrones também, as Crônicas de Fogo e Gelo. E comenta aqui embaixo se vocês quiserem uma parte 2, porque eu gravei esse vídeo e deu 40 minutos de gravação. Com certeza eu vou cortar, vou tirar muita coisa que eu acabei gravando. Então tem muito conteúdo para uma parte 2 e se vocês quiserem, é só clicar aí que a gente faz e todo mundo sai feliz, não é mesmo? Sendo assim, muito obrigado mais uma vez, valeu, falou!